crítica. Porque se for olhar para você, você tem um defeitinho aí. Você tem umas coisas diferentes aí. E alguém dizia, eu não investia nele. Eu não investia nela. Eu não cuidava dele. Mas não foi você que plantou. Quem plantou foi Deus. Foi Deus que plantou essa pessoa aí. Então, irmão, segura a mão levantada. Pode levantar. Deixa eu dizer para você. Não deixa ninguém te arrancar por causa de fofoca, não. Quem te plantou foi Deus. Deixa esse caminhador passar vergonha. Quem te plantou foi Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Não, é porque tem hora que eu fico vendo pastor Antônio, as pessoas, não é porque falaram de mim. E quem é o bonitão que ninguém vai falar de você? Se tu não quer que ninguém fale de ti, desaparece. Vai viver lá nos meio, lá nas tribos indígenas. Você está na cidade, você está na igreja, vão falar. Mas quem te plantou foi Deus. Continua fazendo, continua frutificando, continua chorando, deixa criticar. Deixa Deus te usar, vem comigo. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda é ser diferente no meio dos iguais. Olha só, essa figueira não é uma diferente no meio das diferentes. Também não é uma igual no meio das iguais. Missionária, isso aqui é interessante. Se ela fosse uma igual no meio das iguais, era só mais um pé de uva. Se ela fosse uma diferente no meio das diferentes, era uma parreira, uma oliveira, uma figueira. Mas não, era uma diferente no meio das iguais. Todos são iguais, mas eu vou ser diferente. Não se assuste, porque é desse jeito que Deus trabalha. Iguais não fazem a diferença. É gente diferente que se destaca no meio dos iguais. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque Deus está procurando a gente diferente dele. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu fiquei chocado com aquela história lá quando Paulo, no meio daquele navio, foi parar lá naquela ilha de Malta. Pastor Antônio Freitas, isso aqui é interessante porque diz que quando eles chegaram lá na ilha, estava chovendo. Era inverno, chuva forte, e o navio se arrebentou todo naquela tempestade. Quando eles chegaram na ilha, acenderam uma fogueira no meio da chuva. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu já viu alguém acender fogueira no meio da chuva, irmão? Hein? Pergunta pro teu vizinho, tu já viu um negócio desse? Vai, pergunta aí, tu já viu isso? Alguém acendeu fogueira no meio da chuva? Pois a Bíblia diz que o Paulo se juntou mais os bárbaros e acendeu uma fogueira no meio da chuva. Agora, acender fogueira no verão, a lenha seca é fácil. Agora, acender fogueira chovendo, só para quem é diferente. E eu quero dizer para vocês, estão dizendo aí, ano de 2026, é ano difícil de se firmar, é ano de eleição, quando chegou a hora de acender a fogueira no meio dessa confusão toda. Ano de Copa do Mundo, olha aí um povo que acende a fogueira no meio, é isso que eu estou dizendo. Deus está levantando uma geração diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. O ambiente não proporciona fogo aceso, mas eu vou acender a fogueira. O ambiente não é de adoração, mas eu vou adorar. Aqui que está, você que decide. Se for esperar o clima ficar bom, não vai ter adorador. O adorador de verdade diz: eu vou adorar, porque a graça me alcançou. Deus gosta de fazer essas coisas. Plantar uma figueira no meio da ilha. Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma frase interessante. Deus planta pessoas específicas em lugares específicos com propósitos estratégicos. Saiu a menos 3, glória a Deus. Deus planta pessoas específicas em lugares específicos
com propósitos estratégicos. Aleluia! Você está dizendo, mas por que é que eu vim morar nesse bairro? É o lugar que você vai fazer a diferença. Aleluia! Mas como é que eu estou dentro dessa universidade, nessa área aqui? É aí que Deus vai te usar. É aí que Deus vai te usar. Nessa empresa, Deus te colocou na empresa certa. Você fica pedindo para Deus, Senhor, me tira daqui. E a pergunta é, Senhor, quando vai me tirar daqui? A pergunta de Deus é, quando é que você vai fazer a diferença onde você está? Deus tem pessoas específicas, lugares específicos, com propósitos estratégicos. Aleluia! Não reclamo do lugar que você está inserido. A maioria das pessoas que eu me relaciono, elas estão sempre reclamando do lugar em que estão. E eu tenho certeza que você já ouviu pregação sobre Mefibosete. Não já? Que geralmente, e eu já mudei de congregação, já trabalhei em região de campo missionário, geralmente eu vejo assim, os companheiros, somente quem diz trabalho? Eita, que eu estou em Lodebar. É que esse campo que eu estou trabalhando é Lodebar, é um lugar de frio. Tenho certeza que você já viu. A gente canta falando mal de Lodebar. A gente prega falando mal de Lodebar. Até que um dia eu estava lendo a palavra e o Espírito Santo disse assim, filho, não fale mal de Lodebar. Por que, Senhor? Porque Lodebar foi a terra que eu escolhi para proteger Mefibosete. Glória a Deus! Todo mundo fala mal de lá, mas se não fosse aquele lugar ali, um príncipe estava morto. Então não reclame. Deus te colocou lá, faça a diferença onde você está inserido. Uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é um investimento. Porque o dono de uma plantação, ele fazia primeiro uma cerca, colocava uma torre no meio da plantação, pagava pessoas para cuidar da plantação, investia tirando as pedras do terreno, pagava altos custos com o adubo para que a plantação estivesse boa. E eu estava pensando aqui, olha o quanto Deus gosta de investir em quem ninguém quer investir. Glória a Deus! Agora eu vou voltar lá para o texto de Miqueias, capítulo 6. E talvez você esteja dizendo, o pregador não está no texto que é tema. Porque o capítulo 6 mostra exatamente Deus investindo na figueira e a figueira não valorizando. Por isso é que no capítulo 6 Deus chama o povo para um julgamento. Coloca Israel no banco dos réus e chama como testemunha, capítulo 6, versículo 2, os montes para servir de testemunha. Olha que coisa estranha. Por que Deus chamou os montes para servir de testemunha? Porque foram os montes e as montanhas que foram testemunha do pacto que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai. Quando Deus chamou Israel do Egito, 2 meses depois que ele sai do Egito, nas cadeias de montanha do Horebe, o Horebe foi testemunho de que Deus se casa, usando aqui uma linguagem simbólica, se casa com Israel. Quem foi testemunha? Os montes. Aí aqui o profeta diz assim, ouvi montes, a acusação do Senhor. Fortes firmamento da terra, ouçam a sua acusação. Versículo 3. Ó povo meu, o que foi que eu fiz contigo? E o que foi que eu te enfadei? Você consegue imaginar Deus perguntando para você nessa noite isso aqui? O que é que eu fiz para te enfadar? Por que que quando você vem para o meu culto, você vem reclamando? Por que é que quando você vem para a minha casa, ela vem perguntando que hora que termina o culto? Eu te enfadei por quê, Israel? Eu peguei pesado contigo? O que foi? Por que você reclama de jejum, Israel? Por que você reclama de propósito de oração na igreja, Israel? Por que você reclama de culto, de doutrina, Israel? E Deus está perguntando, eu te enfadei, Israel? Eu te cansei? Porque é isso, irmãos. Olha, gente, agora mesmo, alguém está assistindo Copa do Mundo e a galera está lá, está empolgada, está feliz, mesmo se o Brasil estiver perdendo, estão lá. Aí a gente já pensou, 1h30 de culto, é uma tristeza, é uma reclamação, é uma cara feia.
esse teu coração. Glória a Eu te falei, Israel. Escola bíblica para ti é ruim, Israel. Ei, eu fico vendo quando é para a gente passar em concurso. E eu estou falando de alguém que também gosta de estudar. Ontem eu fiquei inspirado vendo o senhor falando aquelas palavras bonitas. Eu digo, eu quero estudar mais. Mas quando eu fazia filosofia, eu chegava a estudar 6, 7 horas por dia. Lendo Nietzsche, lendo Karl Marx, coisa brava, meu irmão. Lendo Sartre, lendo os livros de quem quer. E eu ficava 7 horas, 6 horas sem parar lendo livros. E hoje a gente fica vendo a pessoa para passar no concurso, vira a noite estudando. É assim ou não é? Ou não? Ah, então acho que não. Acho que não. Mas vai abrir a empresa. Meu Deus, vai dormir tarde planejando. Aí a pessoa passa o dia todo trabalhando, quando ele chega cedo da tarde, ele ainda vai para a academia. E ele nada ferro, meu irmão. E ele vai e tal. Mas se chegar no culto, se pedir para ficar de pé, ah, meu Deus, é para ficar de pé de novo. Não, se a oração demorar, meu Deus, vai virar vigília. É assim, não é, irmão? Lá na tua academia, tu aguenta, irmão. Lá na tua faculdade, lá no teu emprego, mas aqui tudo tem que ser exprimido. Olha a pergunta de Deus, me quer ser. Eu te enfadei, Israel. Me responde. Está enfadado comigo? Está chateado comigo? Ah, olha para alguém que está do seu lado, diga, a pergunta é para ti. Diga aí, diga. Diga, a pergunta é para ti. Deus está perguntando, está enfadado comigo? Queria estar lá assistindo a Copa? Vai! E que foi que eu te enfadei? É a pergunta de Deus no capítulo 6, versículo 3. Versículo 4, Deus faz uma retrospectiva. Eu te trouxe da terra do Egito. Eu te remi da casa de servidão. Deus está dizendo, lembra quando eu te encontrei na cachaça? Lembra quando eu te encontrei na maconha? Lembra quando eu te encontrei na prostituição? Lembra quando eu estava afundado na depressão? Lembra quando a síndrome do pânico estava te consumindo? Lembra quando a tua família estava fragilizada? Foi eu que te encontrei lá. O Espírito de Deus me diz assim, traz a memória. Lembra que há um ano atrás você estava dizendo que queria morrer? Lembra que há 2 anos atrás a crise estava dando na tua casa? Lembra que há 10 anos atrás ninguém acreditava em ti? Quando ninguém acreditou, Deus investiu na figueira. Levante a mão, pelo amor de Deus, e glorifique Ele, porque Ele está trazendo a